O primeiro esclarecimento que eu quero fazer é dizer que o presidente Lula é inocente, sim, e foi inocentado em todas as ações que foram consideradas em juízo. Primeiro o seguinte, só é culpado quem tem sentença penal transitada em julgado. Isso é importante dizer, nós estamos na Comissão de Constituição e Justiça, penso que os membros conhecem minimamente de legislação, inclusive penal. Então, não tem nenhuma sentença penal transitada em julgado condenando o presidente Lula. Então, ponto 1, presidente Lula é inocente. Ponto 2, todas as ações que tinham contra o presidente Lula, que foram avaliadas em juízo até agora, são 19, o presidente Lula saiu vitorioso. As 3 de Curitiba foram anuladas. Por quê? Primeiro, o juízo de Curitiba não era competente para julgá-lo. Segundo, o juiz Sérgio Moro foi um juiz que não teve isenção. O juiz Sérgio Moro julgou o presidente Lula pela ótica política, tanto que virou ministro do Jair Bolsonaro depois. E aí nós vimos pela operação spoofing, o vazamento das mensagens de Moro com o Ministério Público, mostrando o conluio que Moro fazia. Aliás, a forma como ele agia. Ontem nós tivemos uma notícia interessante que mostra bem esse fato. O Léo, da OAS, que foi um dos delatores, fez 2 delações, inocentou o presidente Lula, daí pegou uma pena grandíssima, aí fez uma 3ª delação que acusou o presidente Lula e o Moro reduziu a pena dele para 2 anos. Era 25, reduziu para 2. E com essa delação, sem nenhuma prova, abriu-se uma outra ação contra o presidente Lula. Essa outra ação foi trancada nessa semana. E agora o Léo Pinheiro acaba de fazer uma carta dizendo que foi obrigado a fazer uma delação incriminando Lula para reduzir sua pena. Nós tínhamos um esquema das delações com o Sérgio Moro, apoiado por esse pessoal que sempre apoiou Jair Bolsonaro. Aí depois puseram o Sérgio Moro no governo, aí Sérgio Moro também não serviu para eles, tiraram do governo. Então, importante dizer, presidente Lula é inocente e não tem nenhuma ação que ele tenha perdido, as 19 que passaram por avaliação judicial, seja no Supremo, seja em primeira instância, seja em segunda instância, todas foram favoráveis ao presidente Lula. Então, vamos parar com essa brincadeira. E nós não temos medo de discutir questão de corrupção. Nós somos vítimas de uma perseguição violenta sobre esse tema. Agora, quem tem que falar sobre corrupção são vocês que apoiam o Bolsonaro. Por que tem a rachadinha? Por que a Michele recebeu o dinheiro do Queiroz? Mas ele não foi condenado Por que estão dividindo e dividiram condenado sempre os cargos, os valores dos cargos do gabinete do Flávio? Isso vocês têm que explicar. Isso está mal explicado. Aí é aqui que vocês vêm com o dedo apontar que tem corrupção. Expliquem também o esquema das vacinas. Que vergonha o que aconteceu no Ministério da Saúde. O Ministério bolsonarista de fio a pavio. Aliás, teve um general lá comandando o Ministério da Saúde, então, diretamente por influência de Bolsonaro. Como é que vocês explicam as negociações sobre as doses de saúde que iam fazer? E agora que está vindo à tona na CPI da Covid no Senado? Isso é corrupção. Então não venham com o dedo em riste, não. Não venham com o dedo em riste, porque nós sabemos o que vocês estão fazendo. E vocês vão ter que se explicar direitinho para a população. Em relação à Petrobras, o que está acontecendo agora é que a gestão da Petrobras está toda voltada apenas para os acionistas, para aqueles que recebem lucros e também os dividendos. Bom, o que aconteceu? Há cerca de um mês, distribuíram bilhões e bilhões entre lucros e dividendos. E a gasolina continua crescendo o preço. O diesel continua crescendo o preço. O gás de cozinha também crescendo o preço. Então, o que não é isso senão um desvio de finalidade de uma empresa pública, que foi construída com dinheiro público, que foi feita para que o país pudesse ter desenvolvimento? É só distribuir lucro para acionista? Esse general Luna que foi lá não disse que ia mudar as coisas? Mudou coisíssima nenhuma. Na nossa época, na época do presidente Lula, da presidenta Dilma, a gasolina era barata, o óleo diesel era barato, o gás de cozinha era barato. E é mentira que teve um esquema de corrupção do PT na Petrobras. Quem teve desvio de recursos lá
foram diretores da Petrobras e executivos que não eram do PT e que estavam na empresa antes do PT. É o caso do Pedro Barusco, que desde o governo de Fernando Henrique estava na Petrobras, que cobrava taxa por contrato. Não era do PT, nem nunca foi do PT. E outra, o prejuízo que a Petrobras teve em 2014 foi exatamente porque fizeram uma reavaliação dos seus ativos para baixo. Porque nunca a Petrobras teve prejuízo em nenhum dos nossos governos. Agora, se você faz uma reavaliação contábil de ativo para baixo, é obviamente que você, quando vai fazer o balanço, vai dar prejuízo. Depois, os lucros da Petrobras, durante os nossos governos e depois de 14, foram lucros no mesmo patamar das petroleiras internacionais. Só que vocês, utilizando um discurso fajuta de que tinha desvio, que tinha corrupção generalizada, que era culpa do PT, desmontaram a Petrobras e entregaram para o privado. Aí tá bom, né? As grandes petroleiras agora estão retirando o petróleo do pré-sal do Brasil. E quem está levando o lucro são os investidores, aquele pessoal que compra ação. E embora o povo brasileiro seja dono da metade da empresa, nem um pouquinho desse lucro é colocado para bater o preço dos combustíveis. Mas aí tá bom, porque pobre para vocês não importa mesmo, né? É estatística. Então não interessa se a pessoa está com problema para comprar gasolina, se está com problema de comprar diesel, se está com problema de comprar comida, que é o que está. Para vocês o que importa é esse discursozinho fácil, sem projeto desse governo safado do Bolsonaro, que é o voto impresso, contra o STF, contra o PT. Muda o disco, gente, muda o disco. Vocês já estão há quase 3 anos no governo, estão fazendo o quê para o Brasil? Eu nunca vi nenhum dos senhores vir aqui fazer um relato do que de bom está acontecendo no governo do Bolsonaro para o país. Me diga na economia. Aí está o próprio Paulo Guedes dizendo que não consegue baixar o dólar pela turbulência política, que o presidente dele faz. Vocês estão colocando o Brasil à bancarrota. Agora o PIB, todo mundo reavaliou o crescimento, vai ser menos de 1%. Que coisa vergonhosa! Não eram vocês que iam dar um jeito na economia brasileira? Que iam dar um jeito para o Brasil deslanchar? Que o Paulo Guedes era o senhor ministro da Economia? O que vocês dizem para o povo brasileiro hoje que vai no supermercado, que não consegue mais comprar o que comprava há 1, 2 anos atrás com o dinheiro que ganha? O que vocês dizem da inflação? Que vergonha, voltou a inflação no governo de vocês. Olha, 2 chagas desse país que voltou com o Bolsonaro e com os bolsonaristas. A inflação, que tinha sido debelada, e a fome no Brasil. Vocês deviam ter vergonha, entendeu? Da situação que vocês estão deixando o Brasil. Vergonha desse resultado. Aliás, vergonha de ver brasileiros em fila para pegar ossos para fazer sopa. Vocês deviam ter vergonha disso. Um país como o Brasil, que é produtor de alimentos, sujeitar a sua gente a uma situação dessas, sujeitar a sua gente a comer menos, a passar fome, a ir pedir osso e pé de galinha. Que gente horrorosa! Não é possível que tenham deixado o Brasil nessa situação. Mas aí, vocês vão ter resposta. Pode ficar tranquilos. E não somos nós que queremos Lula de volta, não. É o povo brasileiro. Faça qualquer pesquisa. Lula está na frente desse presidente inútil, desse presidente incompetente e irresponsável, genocida. E sabe por que Lula está na frente? Porque Lula conhece esse país, conhece o povo brasileiro, sabe das suas dificuldades, sabe como tirá-los da crise. Lula é a esperança desse povo. Não é por outra razão que depois de desinterditado, a justiça sendo feita, a sua liberdade plena e direitos políticos reconstituídos, Lula se torna o esperançar do povo brasileiro. E se Deus quiser, Lula vai assumir esse país de novo e vai tirar esse povo da fome, da miséria e mostrar um novo rumo de desenvolvimento para o Brasil. Fora Bolsonaro!